Assim, cada um, a gente solta sketch, né? Então, tipo, uma sketch é responsabilidade do Lahan, em termos de tudo. Escrever o roteiro, dirigir, produzir. Geral. Aí a outra é total responsabilidade do Barros e a outra é total do Will. Só pra eu entender. O Burrão, o Barros fez lá a sketch, vai fazer tudo, ele só te dá o texto, tem que chegar no dia e entregar, e é isso. Não, é assim, ó. Por exemplo... Peraí, desculpa que eu tô aprendendo aqui. Aí. É isso que eu tô te falando. A gente solta sketch inédita toda segunda e quinta, certo? Tá. Então pensa, uma segunda é uma do Lahan, na quinta é uma minha, aí na segunda é do Barros, então vai intercalando. Então assim, você tem que ter as suas gavetas. Cada um administra. Eu tô te falando isso porque cada um tem que administrar as suas gavetas. Então eu tenho que já ter uma série de roteiros aprovados. A gente aprova entre nós três, então vou escrever uma cena amanhã. Eu tenho que mandar pro Lahan e pro Barros, e eu preciso de pelo menos um voto falando, tá aprovado, e aí vai pro ar. Hoje em dia, nosso índice de reprovação é muito baixo, porque eu acho que a gente já entendeu mais ou menos a nossa linguagem, o que a gente gosta de falar, o que a gente acha que não pega bem e tal. Então, são poucas as vezes que a gente não aprova alguma coisa. Na peça, a gente voltou a ter isso. Depois eu posso até falar de umas cenas que tiveram problemas para ser aprovadas e tudo mais, por questão de polêmica e tal. Mas no Embrulha virou assim. Então, aprovou a minha, eu tenho que produzir, eu tenho que chamar os atores, o elenco, conversar com o Felipe. A responsabilidade é toda minha. É tudo contigo. Tudo comigo. Tá. Então, por exemplo, o Barros escreve a do Burrão, ele que escreve, ele manda pra gente, a gente fala, tipo, Barros, cara, será que aqui, já conhecendo o universo do Burrão, falando, será que o Marcos falaria isso? Putz, será que não tá... Putz, isso aqui eu não sei se é tão popular, hein, esse nome, isso aqui tá errado e tal. Beleza, a gente discute, aí o Barros vai lá, produz, vê com o filho, fala, vocês podem gravar dia tal. E aí é o que você falou, tem eu e o Lahan, mas também você tem o personagem do Ricardo, que é o Hernando Thiago, que faz também. Sim. A gente tem um time de uma galera muito legal, né? A mãe do Burrão. E a mãe do Burrão, a Teca, né, cara? Tá bombando aí em Vale Tudo, né? Fazendo a novela. E, cara, mas é o que você falou, é muito fundamental. Por exemplo, a gente, essas cenas que é do Burrão, a própria cena do Valdir, do Zé Lucas que eu faço com o Lahan. Cara, eu preciso daquele contraponto, daquele chefe ali, que é meio sem noção, fora da realidade, pra ter a simplicidade do Zé Lucas, né? No caso do Burrão, ele precisa ter a arrogância dos amigos, os classe médias quebrados, que é o que você falou, é um pouco da crítica da gente, porque quando você é classe média, você já é um pouco daquilo. Porque a classe média é um grande cosplay do rico, né, cara? Você fica tentando sobreviver, tipo, você pega o seu salário e você fala, mano, na verdade eu não teria condições de ter esse plano de saúde, eu não teria condições de talvez morar nesse prédio, mas você quer ter qualidade de vida, né? E aí, óbvio que ali a gente põe a lente de aumento pra sociedade, mas que muita gente identifica. Tem muito cara aí que tem um baita carrão que o cara tá com o IPVA atrasado, só deu entrada, não paga as prestações pra viver de aparências, né? Então esses amigos do Burrão são isso. Mas o Burrão é uma criação do Barros, assim, cara, muito legal, uma criação muito feliz dele. E aí ele vai dirigindo vocês, por exemplo, como ele é responsável por essa sketch. Sim, a direção ali, vai tudo dele, e a gente vai falando, tal. A gente tem um combinado entre nós que a gente não se mete na direção do outro, a gente sugere. Entendi. Entende? Tipo, a gente sugere, mas a edição final é dele. Então, às vezes tem umas piadas que eu coloco ali no meio que eu falo, isso aqui o Barros vai cortar, e tá tudo certo, entende? Aquela padaria é ele que escolhe. A padaria é uma parceria que a gente tem, que o Barros gravou a primeira cena lá, que é do lado da casa dele, a Big Bread. Eles, inclusive, são parceiros do nosso espetáculo, ó. Eles têm 2 unidades lá em São Paulo, Big Bread, padaria ali na Lacerda Franco, no Cambuci, maravilhosa. Vamos lá meter um rango. Ela é muito boa, a gente almoça lá, a gente adora gravar a cena do Burrão lá. Mas é a responsabilidade toda do Barros ali. Tá, e o que tu ia falar sobre as polêmicas das sketches que foram retiradas do espetáculo? Porque no começo do canal, como a gente ainda não sabia o que a gente queria, que tipo de linguagem a gente falava, o que a gente comunicava, a gente ainda tinha uma coisa de... A gente reprovava às vezes cena falando assim, cara, eu não tô vendo humor nisso aqui. Até entendi, mas não tem humor, não vou aprovar. E hoje, a gente já conhece o jeito de cada um falar, a gente já sabe o público que essa pessoa tem. Então, às vezes eu mando uma cena que o Barros pode até não se identificar, mas ele fala, mano, não é meu tipo de humor, mas eu sei que você vai fazer do seu jeito, vai rolar e manda bala, sabe? Então hoje tá uma coisa mais assim, não ferindo nossos valores. Então, tipo assim, se tiver uma cena que ela tem alguma conotação preconceituosa, a gente fala, não, cara, isso aqui não tem nada a ver, não vamos fazer e tal. E aí, isso foi durante muito tempo no começo do canal, tinha isso, e depois a gente foi se entendendo e tal, é o que eu falei, o índice de reprovação é baixo. Mas, por exemplo, num espetáculo, a cena, vocês viram ontem, aquela do hétero em desconstrução? Sim. Eu escrevi aquele roteiro. Cara, os meninos tinham muita dificuldade de aprovar, porque a crítica ali, ela tem camadas, né?
você faz uma crítica dos caras que se aproveitam de um discurso empoderado da esquerda ali pra ficar naquele meio, mas na verdade eles são os puta de uns machistas. Só que pra gente explicitar isso, tem uma porrada de piada machista, homofóbica e tudo mais, e que as pessoas riem. Porque são piadas, né? Só que conforme você vai entendendo, tem as pessoas que riem meio constrangidas e vão entendendo e falando, cara, isso é uma crítica a pessoas que sequestram essa pauta pra se dar bem, né? O cara finge que ele é o desconstruidão, quando às vezes fala, pô, o cara é puta, que é o que a mulherada chama do esquerdomacho. Sim. São esses caras, né? Então a crítica tá ali, mas os meninos ficavam com receio. Ai, será que vão entender? Esses dias mesmo, o Cris falou, ó, vai uma ONG assistir o espetáculo no tal dia, uma ONG, acho que tinha alguma questão LGBT, o Larran já falou, ai meu Deus, a cena do hétero. E cara, a gente fez essa peça acho que foi em Itabira ou Ipatinga, em Minas Gerais. Cara, acabou o espetáculo, veio um trans falar com a gente, falar, cara, eu amei o espetáculo, eu amei a cena do hétero em desconstrução. É sobre isso, é muito legal, vocês já estão num outro lugar, a crítica de vocês já tá em outro lugar, tal. Cara, pra gente aquilo foi um baita carimbo, é isso. Claro. Era isso que a gente precisava ouvir. Porque realmente, por mais que na minha cabeça... Isso é meio foda de quem tá criando, né? Por mais que na minha cabeça eu falo, não, mas a minha crítica tá muito clara. Então eu ficava defendendo pros meninos. Eu falava, cara, mas olha só, a gente tá colocando esses caras, olha o estereótipo deles, um tem o cabelo descolado, né? Eles fazem pilates, eles são todos, a academia é muito falocêntrico, né? Trazem tudo que eles criticam do universo machista, mas na primeira oportunidade eles fazem piada. E ao mesmo tempo eu falei, isso é um pouco a gente. Falei, nós somos homens héteros, brancos de outra geração, que por mais que a gente tá tentando entender como é que é o mundo hoje, é óbvio que a gente uma hora se pega e fala, puta, mano, esse comentário foi meio... Então tem uma lente de aumento, tudo a gente coloca um pouco da gente também ali. Mas óbvio que a gente se inspira mais em alguns amigos que a gente conhece e fala, esse aí vem com esse discursinho, mas eu sei bem o passado dele, sabe? Tem isso. Então, quando a gente vê uma pessoa que a gente tá falando sobre o universo dela, né, no caso um trans ali, e ele dá a prova, você fala, pô, missão cumprida. E Will, tu acha que em algumas praças, com toda a polarização que a gente vive no Brasil, não quero também me estender muito, mas só para saber o ponto de vista de quem pensa diferente da gente. De repente alguém que tá sentado ali e acha, pô, é exatamente isso, tem que ser assim. Tem, né? Cara, é legal você falar isso, porque é uma consequência também. Tipo, tem gente que a gente fala assim, ah, mas tal pessoa tá rindo, não é da crítica, é da piada. Eu falei, mas eu também não posso controlar o público, cara. Eu tenho que ter responsabilidade sobre o que eu tô criando. Como tá reverberando nele, eu não tenho tanta responsabilidade assim. Porque hoje, você falando de polarização, hoje é impressionante. Acontece um fato no mundo, como a gente hoje tá tão polarizado que até os canais de mídias, eles são enviesados pra cada ideologia, que você pega, sei lá, o Lula e o Trump estão lá na ONU, acontece alguma coisa, você pega uma página de direita, ela coloca uma narrativa totalmente favorável à direita, e o mesmo fato a esquerda coloca favorável à esquerda. Então você fala, cara, quem tá lá na ONU não tem responsabilidade pelo que essas pessoas estão fazendo com a... Então eu, como artista, eu preciso ter consciência do... O que eu tô falando? Eu estou falando sobre isso. Como vai reverberar em alguém, eu não consigo ter esse controle. Mas graças a Deus, o índice de pessoas que talvez distorçam o que a gente tá falando, porque o humor tem isso, né? O humor, às vezes, na ironia, se a pessoa não entender ela for literal, ela não pesca a ironia. Total. Né? Mas eu também não posso, porque dois não pescar a ironia, deixar de me comunicar com 300 que falaram, cara, eu entendi sua mensagem, né? E também tem aqueles que a real vai bater depois, né? E isso, também tem isso. Né? Tá ali naquela emoção do espetáculo. Poxa, a gente vai ter que terminar, né? Vamos mais cincão aí. Mais cincão? Manda mais uma pergunta aí. Tá, quem que ligou pro Wagner Moura pra ele fazer aquela sketch maravilhosa? Tem nome daquele personagem do De Barros, aquele traficante? Lá... Eu acho que tem, porque eu chamo ele. Não, Mário Adóvia. Mário Adóvia. Que, na verdade, Adóvia é uma brincadeira viado ao contrário, porque ele é um traficante e o ator, quando corta, ele é super... Pô, Wagner é luz, né? Isso, Wagner é luz, Wagner é olho no olho. Aí encostou aqui. Tá, e quem ligou pro Wagner? Cara, o Larran acho que fez aquela menina... Eu falei, o Larran fez muita coisa na Globo, ele fez JK com ele. Então, ele ligou pra ele. Cara, a gente ficou muito feliz, porque o Barros escreveu essa sketch, e aí o Larran falou, cara, ia ser muito foda se o Wagner Moura participasse. A gente falou, mano, eu conheço ele. Aí, na época, ninguém tinha participado do nosso canal, nem nada, tal. A gente falou, mas ele não vai. Mano, eu vou mandar uma mensagem pra ele. Eu já saí com o Wagner, eu já trabalhei com ele e tal. Já tomaram um gelo junto? Já, tipo, e ele é um cara muito acessível, assim, tal. Só que, assim, ele é muito acessível, mas ele é o Wagner Moura, ele tem uma agenda maluca. Ele tava, na época, produzindo o filme do Marighella, tinha acabado de gravar Narcos, indicado ao Globo de Ouro.
Então a gente falou, mano, pra você ter uma noção, ele tava na O2, que é uma baita produtora de cinema lá em São Paulo, que produziu o Marighella. A gente foi até ele, aquela cena é gravada no banheiro da O2, ele tava fazendo teste de elenco, ele parou, a gente combinou com ele, ó, chega que tá o horário. Ele parou, ele foi lá, gravou com a gente, voltou e a gente foi embora. Então foi nessa correria, mas ele foi muito legal, ele ficou bom pra caramba.